Bom, obrigado a todos, boa noite. Gentileza das palavras do Flávio, né? A gente acaba tentando, de alguma forma, fazer valer o aprendizado que a gente teve. Então, como professor, eu acho que o papel eu entendo isso, né? O papel é você tentar transitar nos mais diversos espaços. Aliás, eu deixo aqui registrado uma crítica aos meus colegas professores. Eu já me vi em situações de que jornais, televisões, rádios me procurarem e eu me pergunto, chegou um dia que eu me perguntei, mas por que sempre eu? E aí falaram, olha, porque seus colegas não falam língua portuguesa. A única pessoa, uma das poucas pessoas que a gente conhece que fala e a gente entende é você. Eu falei, é triste ouvir isso, né? Então é uma crítica aos professores universitários, mas enfim, pelo menos na área da ciência política. Bom, essa coisa estranha chamada sistema eleitoral, vamos deixar claro aqui, em vários momentos, lógico, vou estar explicando o sistema eleitoral brasileiro, a questão da representação política, etc., mas tem certas características que elas são universais. Quer dizer, eu vou estar falando do Brasil, mas sempre que eu me lembrar, tá? Vou vincular, olha, isso acontece no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc., etc., etc. Em alguns outros casos, não, são verdadeiras jabuticabas, só tem no Brasil. Mas aí a gente vai tratar dessa forma paulatinamente. E a primeira jabuticaba, né, e antes mesmo de entrar no próprio sistema eleitoral, mas é o que dá margem a uma série de problemas aqui, é o modelo criado na Constituição de 1988. Né? Bom, qual é o problema que se configurou naquele momento? Nós tínhamos passado 20 e tantos anos numa ditadura militar. Se eu volto no histórico brasileiro, desde a independência, há uma característica em que o poder executivo sempre se sobressaiu, sempre se impôs frente ao poder legislativo e o judiciário. E aí, naquele momento, qual foi a ideia brilhante das pessoas? Tá? Olha, vamos tentar criar um mecanismo que tente, não digo cercear, mas que controle ou limite as ações do poder executivo. Tá? É lógico, por trás disso existiu uma ideia na cabeça daqueles constituintes, que um belo dia, quem sabe o Brasil virasse um sistema parlamentarista e tal, onde o poder sai claramente do Congresso, etc. Mas, naquele momento, isso não podia ser feito. Parlamentarismo só se acontecesse um plebiscito, coisa que ocorreria tempos depois, e a população votou pelo presidencialismo. Mas o que se criou naquele momento? Se criou um negócio chamado presidencialismo de coalizão. Tá? Presidencialismo de coalizão é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Né? E o que é exatamente o presidencialismo de coalizão e como o que isso tem a ver com qual o impacto disso nessa questão eleitoral, de representação política, etc. Ora, você tem dois modelos fundamentalmente, ou o presidencialismo ou o parlamentarismo, descartando aí as monarquias, que naturalmente são parlamentaristas. O presidencialismo é o presidente da República, que é o chefe de Estado, ele que administra. Os congressos nacionais, quer dizer, Câmara dos Deputados, Senado, vão produzir leis e, na medida do possível, em alguns aspectos, fiscalizar as ações do Poder Executivo. O Judiciário julga, ponto final. Né? No parlamentarismo, como funciona? A população elege deputados que, por sua vez, vão escolher um primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, essa população que elegeu esses deputados, que escolherá o primeiro-ministro, também elege um presidente da República, isolado. Quem governa efetivamente, quem é o chefe de Estado, é o primeiro-ministro, tá? O chefe de governo e tal. O presidente da República, aí ao contrário, ele que serve de fiscal. E na medida do possível, de alguma crise, você derruba esse primeiro-ministro, essa é a expressão, o Congresso elege um novo primeiro-ministro e tudo isso orquestrado pelo presidente da República. O que aconteceu aqui no Brasil com o presidencialismo de coalizão? Tentou-se juntar as duas coisas, um modelo presidencialista e um modelo parlamentarista. De que maneira? A população elege um presidente da República, ok, porém, esse presidente da República, ao contrário dos outros modelos presidencialistas, notadamente Estados Unidos, etc., que seria o mais conhecido, esse presidente ele não pode administrar
sozinho, ele é obrigado a ter uma maioria parlamentar, ele é obrigado como que a negociar o tempo todo com o Congresso Nacional. Bom, a ideia é linda, né? Como todas as ideias geralmente são lindas. Você então tem um cara que ele vai estar no comando do Poder Executivo, que ele, mas ao mesmo tempo ele não vai poder fazer qualquer coisa. Ele vai ter sempre que negociar com o Congresso. O Congresso, por sua vez, então, vai ter um poder de barganha violento com esse presidente. Num primeiro momento, as coisas funcionavam maravilhosamente bem. Por quê? Porque no Congresso Nacional Brasileiro existia uma prática, uma praxis, né, que era curiosa. Isso acontecia, talvez, não sei, vocês são muito jovens, mas o Flávio com certeza vai lembrar dessa expressão, que vingou durante um bom tempo, que existia um chamado alto clero e um baixo clero no Congresso. O que seria o alto clero? Nós temos lá 513 deputados e uns 30, 40 deputados formando as lideranças partidárias, formando aquelas pessoas que mais influenciavam, mais tinham influência no Congresso, formavam o chamado alto clero. Tá? E os demais, obviamente, o baixo clero. Né? E esse baixo clero, esse restante dos deputados federais, seguiam normalmente a orientação das suas lideranças. Então, como é que funcionava? Vamos supor, o Flávio era o presidente da República, ele precisava, pelo presidencialismo de coalizão, negociar com o Congresso, mas quando ele ia negociar, ele negociava com 30, 40 pessoas. Isso já num primeiro momento, antes que alguém possa pensar assim, bom, então funcionou perfeitamente já no primeiro segundo. Não, o primeiro segundo chama-se Fernando Collor de Mello, e cujo governo durou apenas 2 anos. Porque ele renunciou, e aí é interessante chamar a atenção. Ele não sofreu impeachment, o Collor, tá? Ele renunciou e depois o Congresso manteve um processo contra ele e retirou dele os seus direitos políticos. Mas efetivamente, em termos de ação político-administrativa, ele renunciou. Tá? E que já mostrava uma crise aí da relação entre o presidente da República e o Congresso. Na sequência veio Itamar Franco, aí 2 anos, até ali o problema maior era a inflação, então veio o Plano Real e tal, e na sequência veio Fernando Henrique Cardoso e depois o Lula, né? Nesses 2 casos, do governo Fernando Henrique e do Lula, as negociações com o Congresso até estavam funcionando mais ou menos bem. Até um belo dia que um sujeito chamado Severino Cavalcante, que era um deputado federal do baixo clero, entendeu que ele gostaria de ser presidente da Câmara dos Deputados, ao contrário da orientação que havia sido colocada até então. Que orientação era essa? Aquela que partia das lideranças. Ele não era liderança. Ele era um sujeito qualquer, um desconhecido deputado até então. Ora, talvez sem grandes pretensões, mas a partir dali todos os problemas do nosso sistema político afloraram, né? Ele liderou o que eu chamo carinhosamente de revolta da plebe, onde todo o baixo clero se rebelou contra as suas lideranças e o elegeu presidente da Câmara dos Deputados. A partir daí, o presidente da República teve que negociar não com 30, 40 deputados, teve que negociar com 513 deputados. Bom, aí antes da gente continuar com uma história de presidencialismo de coalizão, que não é essa a proposta aqui dessa noite, aí nessa hora a gente tem um problema, tá? Porque a pergunta que a gente vai fazer é, o que é, melhor dizendo, esse conjunto desses 513 deputados? Como são eleitos? Eles representam o quê? Como eles chegaram ali? Né? Eu acho que essa introdução que eu fiz é necessária por causa disso. Né? Bom, ao contrário de vários países, o Brasil, ele adotou um modelo que a gente chama de voto proporcional. Tá? Qual seria um outro modelo? Seria o voto distrital. Só para tentarmos fazer uma diferença rápida, sem grandes delongas aqui, de fácil compreensão. Voto distrital, o que eu faço? Eu pego o país, vejo a população do país e divido essa população por um número X de eleitores a partir do número X de deputados que eu quero eleger. Tá? Descartando aqui Senado, porque seriam sempre 3 por estado, tal. Aí não vamos entrar nos detalhes. Lógico que aí você, quando define os deputados, que seriam os deputados federais, você acaba, por tabela, definindo os deputados estaduais e os vereadores. Mas aí, vamos fechar lá nos deputados federais para a nossa conta
não ficar muito complicado. Se eu pegasse uma relação qualquer, tá, eu poderia dizer que eu tenho no Acre, no Amapá, eu tenho lá seus 300 e tantos mil habitantes, tá? A população brasileira ultrapassa pouco mais de 200 milhões, e vamos supor que um distrito eleitoral fosse 300 mil habitantes. Né? E aí, num voto distrital, o Amapá elegeria um deputado federal. Aí, por exemplo, eu chegaria aqui em Minas para facilitar a conta. Eu pegaria, por favor, o cálculo é feito em cima da população, tá? Não é eleitor. O Ouro Preto tem lá seus 70 e poucos mil habitantes. Mariana tem quanto? 30, 40 mil, alguma coisa assim, tá? Já vamos a cerca de poucos mil, junto Itabirito e mais alguns municípios, a gente teria um distrito de 300 mil habitantes. Esse grande distrito, reunindo vários municípios, elegeria um deputado. E assim vai, tá? Só para facilitarmos a conta. Um lugar como Belo Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes, elegeria, uma conta fácil, né, 10 deputados. Porque teria 10 distritos eleitorais. E assim vai, tá? A cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Elegeria 20, só a cidade do Rio elegeria 20, assim sucessivamente. Por favor, em vários lugares, a maioria esmagadora do planeta Terra, o voto é distrital. Há uma relação direta aí. E por que o voto distrital é defendido com unhas e dentes e colocado em prática? Porque é uma relação direta com o eleitor. Eu sei que aquele deputado, apesar de ele ser um deputado, apesar do papel dele ser produzir leis e fiscalizar os atos do executivo, ele representa um grupo X de pessoas daquele lugar. Então aquelas pessoas daquele lugar sabem que aquele fulano ou aquela fulana foi a pessoa eleita para representá-los. Há uma relação direta, há uma cobrança direta. Né? Por isso o voto distrital é adotado esmagadoramente na maior parte dos países. Aí no Brasil entendeu-se de outra forma. Olha, o nosso problema aqui é que nós temos um país muito grande, de dimensões continentais, e a população é rarefeita em alguns lugares, concentrada em outros. E aí como é que a gente faz então essa conta? Tá? Aí desde o início da República, porque lá no Império o nosso voto era distrital. Na época o nome não era distrito, era círculos eleitorais ou paróquias e tal, mas na prática era um voto distrital. Mas com a República a situação muda. Né? E aí, para evitar uma história do voto no Brasil, apenas pegando nesses últimos tempos, o que se decidiu na Constituição de 88? Que nós não elegeríamos menos de 8 deputados em um Estado e não elegeríamos mais de 70 deputados em um Estado. Pronto, criou-se o limite. Tá? Então, pouco me importa a quantidade de pessoas que moram naquele Estado. No mínimo, aquele Estado elegerá 8, ou, no máximo, elegerá 70. E como é que eu faço essa conta? População do Brasil, vejo o percentual que cabe a cada Estado, faço uma relação desse percentual da proporção que aquele Estado deveria ter. Então, eu vou chegar que o Amapá, o Acre, por exemplo, tem 8 deputados federais cada um. Minas Gerais, eu não vou lembrar, são 50 e poucos deputados, São Paulo são 70, o Rio de Janeiro são 46, se a minha memória não me trai, porque isso vai, lógico, a cada nova eleição uma conta é feita. Então pode acontecer de um Estado ganhar mais um deputado ou perder um deputado, sendo que há o teto de 513. Né? Ora, a ideia qual é? Eu crio, então, uma representação política proporcional num princípio em que eu não deixo muita força para um Estado mais populoso e nem deixo força nenhuma para o Estado com baixa população. A ideia é linda. Tá? Novamente, o fundamento do negócio é de uma dignidade a toda prova. Só que em termos práticos, o que acaba acontecendo? Tá? Acaba acontecendo que, numa hora dessas, tá? Se eu tenho uma situação em que eu vou ter um lugar que eu preciso de mais votos, um lugar que eu preciso de menos votos, tá? Porque isso vai acabar acontecendo. Então, eu tenho uma situação onde o estado do Amapá, por exemplo, eu preciso de menos votos para eleger um deputado federal do que em Minas Gerais. Em Minas Gerais eu preciso de quase um pouco mais de 200 mil votos. 230 mil votos, se eu não me engano, estou pensando na eleição de 2014, que é a última tabela que a gente tem, né? A próxima, obviamente, ainda não saiu. Vamos ter que esperar outubro.
Então, em Minas Gerais eu preciso de, acho que 232 mil votos, no Amapá eu preciso de pouco mais de 40 mil votos. E aí, qual é a primeira consequência disso? A primeira consequência, repito, é aquela que eu disse, o fundamento do negócio. Eu não vou dar tanta força assim para o Estado mais populoso e vou dar uma força que não existe para aquele que tem pouca população. Agora, a segunda consequência é que eu preciso, então, de 40 e poucos mil votos para eleger um deputado do Amapá e preciso de 230 mil para eleger um em Minas Gerais. 40 e poucos no mil não, desculpa, é menos que isso, 30 e poucos mil no Amapá. Ora, o que acontece aí? Qual é o resultado visualmente falando? Qual é o resultado prático? O eleitor do Amapá vale mais do que o eleitor de Minas Gerais. Porque eu preciso de menos moradores do Amapá para eleger alguém. Não vou nem citar São Paulo, que eu preciso de 290 e tantos mil votos para eleger um deputado. No Rio de Janeiro são 160 mil. Então, repare, os eleitores valem de forma também desproporcional. Eles não valem a mesma coisa. Isso aí já começa a criar um problema. Por que se cria um problema com isso? Tá? Porque vai acontecer, de novo, a ideia é boa, mas, como eu digo, tem uma lenda, só abrindo parênteses, aproveitando a época de Copa do Mundo, é uma lenda porque essa história não aconteceu. Diz que na Copa de 1958, estava lá o Feola, que era o técnico do Brasil, explicando aos jogadores como seria a partida com a União Soviética. E aí, depois de falar lá durante 1 hora, 2 horas, o Garrincha levantou o dedo e perguntou, mas seu Feola, o senhor combinou com os russos? Ou seja, você está falando tudo isso para a gente jogar, mas você combinou com o adversário, né? Essa história não aconteceu, tá? Todos os depoimentos dizem que não, mas vale a lenda. E aí, como é que ela entra na nossa conversa aqui? Ora, eu crio então um sistema proporcional, crio uma ideia de que eu tento gerar alguma espécie de equilíbrio, agora eu esqueci de combinar com as pessoas, né? E aí eu posso muito bem pensar o seguinte, não, o Flávio é um sujeito muito correto, mas o Antônio Marcelo aqui não é tão correto assim. E aí o Antônio Marcelo, ele pensa assim, poxa, eu sou carioca, trabalho em Minas Gerais, no Rio de Janeiro eu preciso de 160 mil votos para me eleger deputado federal. Em Minas Gerais, 230 mil. Mas eu tenho uma graninha, tenho algumas pessoas, eu vou para o Amapá. Lá só preciso de 30 mil. E aí acontece, tá? E acontece em muito maior escala do que vocês podem imaginar. De candidatos que começam a migrar de um estado para o outro, vendo que em outro lugar ele precisa de menos votos para se eleger, e aí ele consegue, então ele acha mais interessante ir para esse outro lugar. Com mais chance de se candidatar, né, e de ganhar o pleito. Ou até mesmo, o caso mais famoso, que aí não foi um deputado federal, foi uma briga política no Maranhão, onde um sujeito chamado José Sarney, talvez você já tenha ouvido falar dele, né, ele perdeu um espaço no domicílio, no grande curral político dele, que era o Maranhão, e o que ele fez? Ele não teve dúvida, mudou-se para o Amapá. Tá? Ou melhor, mudou o domicílio eleitoral dele para o Amapá, ele continuou morando em Brasília e em São Luís. Né? E aí passou a se eleger senador pelo Amapá, sem problema nenhum. Porque um senador no Amapá precisa de pouco mais de 60 mil votos para se eleger. E, por favor, não há lei que proíba isso. Estão acompanhando esse raciocínio? Tá? Então, de novo, isso é um primeiro problema do voto proporcional. Tá? Ele chama a atenção para as pessoas, tá, que querem se candidatar, e como diria o bom velho Nicolau Maquiavel, não tem muita preocupação ética ou moral, elas podem trocar de Estado. Não há inconveniente nenhum nisso. Né? Já que a ideia de representação por Estado, ela muda também. Né? Então, quer dizer, esse já é um primeiro problema, digamos assim, não previsto pelo legislador lá de 1988, ou talvez ele não tenha dado tanta atenção assim necessária, já sabendo que isso poderia acontecer. Mas, enfim, são mistérios da nossa política. Ora, a grande questão, tá, então, dito isto, tá, esse é o primeiro problema. Ainda nesse problema que nós temos da questão do voto proporcional, tá, entra uma outra questão, tá, que é o seguinte:
Como o nosso sistema ele não está falando de voto distrital, conforme disse agora há pouco, não estamos aqui definindo por área e o número de eleitores, estamos pegando o Estado, estamos pegando então que Minas Gerais vai ter lá seus 50 e tantos deputados federais, e aí para o Estado inteiro as pessoas podem se candidatar e buscar votos. Tá? Bom, nesse sentido, a primeira observação que alguém pode fazer é a seguinte: então peraí, você, Marcelo, disse que em Minas cerca de 230 mil votos que eu preciso para eleger um deputado federal. Eu vou, sim, é verdade. Então, qualquer um para se eleger precisa de 230 mil votos. Eu vou dizer sim e não. Porque o nosso sistema diz o seguinte: eu faço a conta, tá, e chego à conclusão que alguém para se eleger deputado federal precisa de 230 mil votos. Porém, essa conta, esse resultado final, ele vai ter que fechar de qualquer maneira. Tá? Ou seja, eu vou ter que eleger 50 e tantos deputados em Minas Gerais. 55, gostemos ou não. Tá? Eu vou ter que eleger 40 e tantos no Rio, eu vou eleger 70 em São Paulo e assim vai. Bom, então como é que eu faço essa conta? Eu pego, em primeiro lugar, eu pego todos os votos? Não. Aí é que começa a ficar interessante. Eu pego apenas os votos válidos. O que significa isso? Significa que eu tiro o voto em branco, tiro o voto nulo, tiro a abstenção, e o que sobrou? Sobrou isso aqui. Isso aqui é que vai eleger os deputados. Tá? Então, dito de outra forma, tá? Antes que alguém já comece a se perguntar, então, votar branco, nula, abstenção, altere alguma coisa? O número de eleitos, não altere absolutamente nada. Você vai continuar tendo os 50 e tantos deputados, 55, Flávio me corrigiu aqui, em Minas Gerais e acabou. Tá? Não interessa se eu vou ter 20 mil pessoas votando, em termos de votos válidos, ou se eu vou ter 15 milhões de votos. Eu continuarei elegendo 55. Em termos ideológicos, em termos de uma teoria política, eu posso até explicar a diferença de um voto branco, no voto nulo e de uma abstenção. Tá? E seria o quê? Em termos de diferenciação. O voto branco, estou pensando aqui de novo, em termos de teoria política, tá? Um voto branco é aquele sujeito que é indiferente, tá? A quem vai ser eleito. O voto nulo é aquele que está querendo protestar contra os candidatos ali, o cardápio de candidatos. E a abstenção, ele está criticando todo o sistema. Tá? Então eu posso dizer que pela quantidade de brancos, nulos e abstenções, por exemplo, nas últimas eleições aqui no Brasil, a população brasileira está tremendamente insatisfeita com a nossa classe política. Isso é fato. Tá? Eu posso, aliás, dizer, como fofoca, tá, que não apenas no Brasil, isso é um fenômeno mundial. A quantidade de votos brancos, nulos e abstenções em vários países do mundo é absurda. Tá? Quer dizer, a classe política no mundo, pelo menos no mundo ocidental, Europa, América, ela está, digamos assim, muito mal das pernas. Tá? Mas, efetivamente, pouco me importa quantos brancos, nulos e abstenções nós tivemos. Alguém será eleito. Só para vocês entenderem o tamanho do problema, e aí vale uma rápida citação, tem a ver com as eleições municipais de 2 anos atrás, 2016. A cidade de Belo Horizonte, eu não trouxe o dado aqui, mas se a minha memória não me trai, nós tivemos para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mais de 55% de abstenções brancos e nulos. Ou seja, os 60 e poucos, 70 vereadores da cidade de Belo Horizonte foram eleitos por menos da metade dos eleitores da cidade. Tá? Ora, de novo, enquanto teoria política, o que é que eu digo? A população belo-horizontina protestou claramente contra a sua classe política. Em termos práticos, 60 e poucos, 70 vereadores foram eleitos, independente dos brancos, nulos e abstenções. Então, dito de outra forma, para vocês que me assistem aqui ao vivo, ou para aqueles que vão assistir pelo YouTube,
Vamos colocar num bom português, tá? Eu acho que nós temos 1 milhão de formas de protestar contra a nossa classe política. Agora, brancos, nulos e abstenções, com sinceridade, não compensam. Porque alguém será eleito. O máximo que você muda é a quantidade de votos válidos. Tá? Sendo muito franco com vocês. Tá? Eu posso dizer que, como cidadão, eu gostaria muito de protestar como uma vez. Eu cheguei mesmo a não votar lá no Rio de Janeiro. Tá? Não vou. Agora, enquanto cientista político, a minha atitude não significou absolutamente nada. Sendo muito sincero. Alguém foi eleito, etc, etc. Mas tem uma observação que o Flávio me pediu insistentemente para chamar a atenção de todos vocês aí, nesse aspecto, a gente vai voltar já lá para os outros aspectos, que é o seguinte, o branco e o nulo, ok, você vai lá, marcou o botãozinho ou digitou alguma coisa lá que anulou seu voto. A abstenção aqui é interessante. As pessoas acham, de uma forma geral, que o maior dos protestos é a abstenção. Eu não fui votar, eu não compareci no dia da eleição. Tá? Que, aliás, vamos lá, o voto no Brasil não é obrigatório. Você tem a obrigação de comparecer na zona eleitoral no dia, de participar do processo. Tanto que se você não participar, você paga uma multa. Mas aí várias pessoas falam, eu banco essa multa. Eu posso ficar 3 eleições sem participar. E quanto é a multa que eu pago? R$ 3,51. Isso aí qualquer um tem. Até o Marcelo tem isso no bolso, não é possível. Né? É tão pouco. 3 eleições, o quê? Dá R$ 10 um pouquinho? É bobagem, tá? E aí vamos a um ponto interessantíssimo, tá? Quando você não participa da eleição, tá? Quando você deixa de votar, você paga essa multa, e essa multa vai para um negócio chamado fundo eleitoral. Existe uma coisa chamada fundo partidário, que já é um dinheiro tirado dos nossos impostos, pagos regularmente, e que mensalmente é destinado aos partidos políticos. Tá? Nós já sustentamos esses partidos cotidianamente com os nossos impostos. Só que a cada 2 anos, já que temos eleições a cada 2 anos aqui no Brasil, tem essa questão da multa, né, do sujeito que não compareceu, esses R$ 3,51. Pois é, esses R$ 3,51 que você pagou depois, dias depois, passou lá no TRE, pegou o papelzinho, acho que vai no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Loteria, você vai lá e paga? No Banco do Brasil, obrigado. Você vai lá e paga? Esse dinheiro depois vai para o partido político. Vai para os partidos políticos. De que maneira? Distribuído conforme o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Tá? Aí você vai falar, mas tá bom, mas foi só R$ 3,51. Beleza. Nas eleições de 2016, somente o fundo eleitoral arrecadou mais de 100 milhões de reais, distribuídos aos partidos políticos. Se pensarmos em todas as eleições, da redemocratização para cá, essa conta já ultrapassou a R$ 1 bilhão. Então, aquilo que as pessoas pensam que é um grande protesto, não vou comparecer à eleição, pago os R$ 3,51 e tal. Sinceramente, todo presidente de partido está querendo que vocês façam isso, tá? Afinal, vocês ainda vão sustentar esse partido. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, então você acha que está protestando e, na verdade, está sustentando de uma maneira dupla, né? Porque você já sustenta com os impostos e aí passa a sustentar com o fundo eleitoral. Então, por quê? Porque, de novo, para o cara do partido político, para todos os partidos políticos, o que interessa tão somente é o voto válido. Então, o que interessa é aquele sujeito que vai lá e digita na maquininha o número do candidato do partido. É só isso que interessa. Se vai ser uma pessoa só, se vão ser 10, se vão ser 10 milhões, tanto faz. Alguém sempre será eleito. Está claro isso, gente? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, lamentavelmente, eu sinto em dizer, mas é um protesto que não cola, né? É o que eu chamo de um protesto estéreo. Você acha que está batendo de frente, quando na verdade você está dando mais força ainda para aquelas pessoas. Mas vamos voltar lá para o nosso sistema, para o nosso voto proporcional, para o nosso sistema eleitoral. Então o que vale são os votos válidos, é só isso que interessa.
E aí eu estava dizendo, naquela hora, que eu precisei em Minas Gerais, no ano de 2014, de 232 mil votos para eleger um deputado federal. Isso já com os votos válidos, tá? Então, em votos válidos, 232 mil, alguma coisa assim. Como é que funciona, então, a regra? Eu, Antônio Marcelo, se eu me candidatar, eu preciso ter 230 mil? O ideal é até que tenha, tá? Mas e se eu não tiver esses votos? Tá? Como é que vai funcionar a brincadeira? Tá? Primeiro eu vou pensar, eu, Antônio Marcelo, no meu partido político. Sei lá, o Partido dos Professores de Minas Gerais e arredores. Né? Eu não tive os 230 mil, mas eu tive, sei lá, 150 mil votos. O outro teve 100 mil, o outro teve 30 mil, 40 mil, e assim vai. Tá? E aí eu vou verificar qual é o quociente eleitoral do meu partido, ou seja, quantas cadeiras o meu partido tem direito. Meu partido recebeu, pensando em todos os candidatos que ele teve, tantos mil votos. Eu sei que eu preciso de 230 mil para eleger um deputado. E aí vamos supor que eu descubra que o meu partido tenha tido 460 mil votos. É lógico, eu estou aqui chutando um valor redondo que nunca vai existir. E aí, então, se eu tenho 460 mil votos, então o meu partido elege 2 deputados. Tá? Qual foi o candidato que teve mais votos no meu partido? Foi o Antônio Marcelo, que teve 150 mil. Então o Antônio Marcelo pega os seus 150 mil votos e ainda recebe mais tantos mil votos de outros candidatos do partido, até ele bater a cota de 230. Tá? O segundo colocado acontece a mesma coisa. E aí pode ocorrer um dado curioso, e normalmente acontece nas eleições do Brasil. Eu posso ter uma situação em que um candidato tenha tido, pegando o exemplo, tá? 150 mil votos de um partido, mas esse partido teve X votos, e aí conseguiu fazer com que ele fosse eleito, e um outro candidato de outro partido tenha tido, vamos de novo, a cota é 230 mil. O outro candidato tenha tido 200 mil votos, tá? Mas de outro partido político. Só que esse outro partido político só teve esse candidato com 200 mil votos. Então eu, com 150 mil, sou eleito e o cara com 200 mil não é. Ou vamos piorar a situação, se o número fosse 230 mil votos redondo, vamos supor que eu, nessa cota, tenha tido 150 mil votos, somei com votos de vários outros candidatos do meu partido, tá? Não estou ainda falando de coligações, nada disso. Tem cláusula de barreira, tem várias outras contas, mas só para primeiro a gente facilitar aqui o entendimento. Então eu sou eleito. E aí tem um outro candidato que teve 229.999 votos. Ele não teve 230 mil. Por um voto, ele não bateu os 230 mil necessários para ser eleito, tá? Só que o partido dele só tinha ele como candidato e ninguém mais teve voto, portanto. Esse cara é eleito? Não, ele não é. Por um único voto, ele deixa de ser eleito. Né? Algum de vocês que está aqui presente ou pelo YouTube vai falar, não, isso é impossível. Né? Vai deixar de ser eleito por um voto? Eu falo sim, tem vários casos. Né? Na história recente política do Brasil, pensando recente, de 1988 para cá. Né? Vários casos, o caso mais famoso no estado do Rio de Janeiro foi um sujeito chamado Álvaro Vale, né? Que ele foi a última vez que ele participou de um pleito, e é um cara ligado foi ligado à ditadura militar, era ligado ao PFL na época, o atual DEM, e ele deixou de ser eleito na sua última participação por um voto. Particularmente, como eu estava do outro lado do naipe político do falecido Álvaro Vale, eu juro que eu esbocei um leve sorriso, né? Quando veio a notícia. Eu fiquei numa alegria sem precedentes, na verdade. Falei, mas é uma ironia maravilhosa, tá? Por favor, vários outros casos aconteceram já, tá? Por ser do Rio de Janeiro, eu acabo acompanhando mais lá. Mas você tem em Minas Gerais, você tem em São Paulo, várias pessoas que não são eleitas por um voto. Né? Isso depois vai ser interessante porque essa talvez seja a única arma que o eleitor tenha em relação à classe política. Mas aí, eu estou falando aqui, vamos voltar para o exemplo, então, de um partido político. Mas e se tivermos coligações? Por favor, o cálculo se repete pela coligação. Tá? Novamente, aí vai passar, um voto vai transmitir para o outro.
E ainda tem o último dado que é colocado, que é a chamada cláusula de barreira, que coloca que um partido político ele precisa ter pelo menos X mil votos em tantos estados para poder eleger alguém. Tá? Aí o Flávio está mais atualizado nessa informação, confesso, não vou lembrar agora. Eu ia procurar esse dado melhor, mas o dia hoje foi bem enrolado, e aí não peguei. Mas enfim, o que pode acontecer? Um sujeito ter bastante votos no estado, vamos de novo. Aí alguém em Minas Gerais aqui tenha 300 mil votos, opa, vai ser eleito. Mas o partido dele não cumpriu a cláusula de barreira. Ou seja, não teve tantos mil votos em tantos estados, no número mínimo de estados, são 5 estados, não é isso? 5 ou 6, 9 estados. Nós temos 27 unidades da federação, então ele precisa ter um número X de mil votos em 9 estados, e ele não teve. Então, apesar do sujeito ter batido 300 mil votos num lugar que ele precisa só de 230 mil, esse sujeito não é eleito. Tá? Então, quer dizer, tem esses detalhezinhos, por isso que às vezes acontece. Né? Ué, mas o cara teve tantos votos e não foi eleito? Como é que pode um negócio desse? Né? Só que isso sim é possível pela nossa legislação. Ou então, aí partindo de um outro exemplo, que é o exemplo que aí também acontece, e os casos são vários, é quando o sujeito é o chamado campeão de votos. Tá? Aí é o inverso. Aí é uma pessoa que tem voto demais, que é um chamariz de voto. Tá? E esse cara, e o partido político o coopta para que ele seja um chamado puxador de votos. Tá? Tem um caso, um dos casos clássicos que a gente tem, foi um cara chamado Enéas, tá? Que durante muito tempo se candidatou a presidente da República, nunca conseguiu grandes coisas, e aí chegou um dado momento, ele resolve se candidatar a deputado federal por São Paulo. Tá? Eu cito o exemplo do Enéas, porque é um dos exemplos mais graves desse nosso sistema de proporcional e de transferência de votos, particularmente. Naquele momento, o Enéas teve aproximadamente 1 milhão, na sua primeira eleição para deputado federal, Enéas teve 1,5 milhão de votos em São Paulo. Naquela época, eu não me recordo agora quantos votos precisava para eleger um deputado federal, mas a verdade é que o Enéas, ele se elegeu, e com ele elegeu mais 5 deputados do partido dele. Na época era o PRONA, Partido da Renovação da Ordem Nacional, que deu reorganização da Ordem Nacional, que Deus tem em boa guarda. Né? E aí o que acontece? Tá? O Enéas, então ele se elege e elege mais 5 com ele. Bom, alguém vai falar, qual foi o problema? O problema é que o quinto, ou seja, dos 6 deputados do PRONA de São Paulo, tá? essa quinta pessoa foi uma mulher, não tem problema nenhum com as mulheres, muito pelo contrário, mas essa mulher, ela teve, eu não vou lembrar o nome dela, ela teve, para ela mesma, 200 votos. Então, olha o nível de maluquice. Né? Eu tenho um sujeito com 1,5 milhão de votos, aí ele preenche a cota dele, o que sobra? Passa para o seguinte. O que sobra? Passa para o seguinte, o PRONA não fez coligação nenhuma. Até quando chega no 6º deputado, 6º candidato, era uma candidata, na verdade, essa candidata só tinha tido 200 votos, ou seja, a família dela e alguns vizinhos tinham votado nela. Só que, por transferência de votos do Enéas, ela foi eleita deputada federal naquele momento. Ora, isso aí é o que a gente chama de uma grande anomalia do sistema. Porque se você está buscando pelo menos alguma coisa que remeta a uma espécie de representação política, nesse caso aí, essa representação é nula. Né? Porque ela está representando quem? Né? Ou ela representou quem nesse momento? Né? Essa é uma pergunta que cabe. Só que para piorar a situação, e ainda investindo nessa nossa conversa aqui a respeito como é que eu vou dizer, desse sistema proporcional, conforme eu disse agora há pouco, o sujeito pode ter, ele precisa de 200, pensando no exemplo mineiro, precisa lá de seus 230 mil votos para ser eleito um deputado, mas ele não tem esses 230 mil, ele recebe votos de outros candidatos. Ora, qual é isso? E alguém pode perguntar assim, Marcelo, mas isso acontece às vezes, né? Ou seja, algumas pessoas podem receber votos de outros, ou, no caso de um Enéas da vida, eleger em cascata, como o Tiririca. Elegeu vários deputados federais em São Paulo. Ele mais alguns 4, se eu não me engano. Né? Ele teve menos votos que o Enéas.
teve cerca de 1 milhão. Tá? Aí eu vou falar isso, aí alguém, repito, né, alguém pode perguntar, mas isso só acontece de vez em quando, né? Uma pessoa ter muito voto e carregar com ela mais 3 ou 4, ou o contrário, ter menos votos do que o necessário, mas acabar recebendo votos de outros candidatos do seu partido ou de sua coligação. Aí é que vamos à triste notícia. Tá? Lamentavelmente, isso não é uma exceção à regra. Pouco a pouco, no nosso sistema eleitoral, isso se transformou na regra. Ou dito de outra forma, tá? Aqui no Brasil, esse sistema proporcional e essa distribuição dos votos por candidatos, tá? Independentemente da cláusula de barreira, independentemente das coligações partidárias, etc., acabou gerando o que eu chamo particularmente de uma absurda anomalia política. Que anomalia política é essa? A ideia é que eu tenha pessoas no Congresso Nacional que tenham recebido votos suficientes para estarem lá. Tá? Isso é regra? A resposta é não. Tá? Na nossa legislatura de 2006, ou seja, quando votamos em 2006 para presidente da República e deputado federal, senador, etc., somente 35 dos 513 deputados foram eleitos com o próprio voto. Ou seja, 478 deputados federais naquele momento, em 2006, foram eleitos para o Congresso Nacional porque receberam votos de outros candidatos, que não deles mesmos. Tá? Então você votou em alguém, o teu voto parou na conta de outro, tá? Que foi eleito e passou lá 4 anos no Congresso Nacional, pelo menos. Em 2010, esse número melhorou. 36 deputados foram eleitos com o próprio voto. 477 não. E em 2014, isso se repetiu. Repetiu a conta de 2006. Somente 35. Ou seja, nesse momento, no Congresso Nacional, somente 35 deputados foram eleitos com o próprio voto. 478 estão lá porque receberam votos de outras pessoas, de outros candidatos. E antes que alguém pense assim, mas isso tem a ver com direita, esquerda, sei lá o quê, não. A distribuição, perdão, nessa hora é até bem democrática. O PSDB conseguiu eleger 6 deputados com seus próprios votos. O PT elegeu 5. PMDB e PP, por favor, estou falando dos partidos de 2014, tá? Elegeram 4 cada um. O DEM elegeu 3. PR, PSB e PSD elegeram 2. PRB, PSC, PSOL, PTB, PTN e SD, 1 deputado cada um. Com o próprio voto. Tá? Então, quer dizer, quando a gente fala isso, eu acho que é importante, porque aí nós temos um problemaço, Flávio, e problemaço todos aqui que estão presentes e aqueles que vão me assistir, estarão me assistindo pelo YouTube. A pergunta que eu faço como cientista político, né, é a seguinte: se eu tenho uma quantidade de pessoas como essa, 478, que não foram eleitas com o próprio voto, que foram eleitas por transferência de votos de outros candidatos, a pergunta que eu faço a essas pessoas e faço a vocês, tá, eles estão representando o quê? Eles estão representando quem? Porque a ideia de representação envolve uma relação de voto. Alguém votou em mim. Tá? E eu, então, recebo uma espécie de procuração para falar em nome daquela pessoa. Ou pelo menos daquele grupo que participou daquele pleito. Tá? Agora, na medida em que eu tive uma quantidade de votos inferior à necessária para me eleger, então eu estou recebendo votos não daquelas pessoas que me desejaram como representante. Eu estou recebendo votos de pessoas que desejavam outros como representantes. Então há um problema de representação política sério aí. Não sei se vocês estão me acompanhando. Quer dizer, então eu votei em alguém, só que o terceiro que foi eleito. Então, na prática, aí eu digo como cientista político, como professor de ciência política que sou há muitos anos, no final, tá, esse sistema ele está permitindo o quê? Que o sujeito represente a sociedade
A minha resposta é não. Esse sujeito está representando o sistema que o elegeu. O sistema que tornou possível a sua eleição. E aí, por favor, vejam pelos números. Vale para tantos partidos à esquerda quanto partidos à direita do naipe ideológico. Isso, para mim, é um problema muito sério. Tá? Por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, esse sujeito que está lá, né, se ele entender como é que funciona a máquina, basta que ele faça uma campanha e tenha uma quantidade X de votos que permita que ele sempre esteja no bolo. Tá? Se ele controlar a máquina partidária, é melhor ainda. Por favor, não vamos nem entrar no detalhe pela quantidade de partidos políticos que existem no Brasil hoje em dia, que essa também é uma outra anomalia, é um outro completo desvio da ideia de teoria política. Quando você pensa em qualquer país do mundo, quantos partidos políticos tem? 2, 3, no máximo 5, 6 partidos. Aqui no Brasil, vamos lá, Flávio de novo, meu 35 partidos. Né? É impossível ter 35 ideologias, 35 propostas de governo diferentes no mesmo lugar. Na fila lá esperando, né? Conforme o Flávio chamou a atenção aqui, pelo menos uns 40 pedidos de partidos políticos. 35 partidos políticos que recebem um fundo partidário. 35 partidos políticos que, se tiverem representação no Congresso, recebem um fundo eleitoral. Olha que delícia. 35 partidos políticos que elegem pessoas que não necessariamente foram escolhidas, estão lá pelos próprios votos. Isso é uma coisa muito grave. Tá? Eu não vou nem entrar aqui em algumas discussões. Eu vou citar aqui porque envolve algumas coisas aqui. Por exemplo, o item reserva de vagas. Né? Isso aí significa que tem uma cota para candidato? Não. Tem uma cota para candidato, sim. Para eleito, não. Tá? Que reserva de vaga, por exemplo, é essa? Uma que já existe. Todo partido político ele precisa ter pelo menos 30%, né, se a memória me trai. Exato. E aí, notadamente, de mulheres que você precisa. Não há nenhuma punição se não tem, se não consegue eleger. Né? Não está dizendo que tem que eleger 30% de mulheres, mas tem que ter pelo menos 30% de mulheres. Tá? Já que se você tem a maioria, são candidatos homens. Que, aliás, isso valeria uma outra discussão, né? Por que o brasileiro vota normalmente em homens? Há uma certa misoginia maluca na sociedade brasileira. Né? Há um problema com as mulheres que é incompreensível, né, na minha cabeça, do Flávio e de muita gente que eu conheço. Mas isso é real. Né? A população brasileira não vota em mulheres. A população brasileira não vota em negros. Né? É um outro detalhe. Apesar de mais da metade da população ser de negros, pardos e tal, aí vira festa. E no caso aqui de Minas Gerais, particularmente, ainda tem uma, né, que aí eu conversando com o Flávio, não sei se você vai lembrar, Flávio, quando pega os deputados estaduais aqui em Minas eleitos em 2014, a maioria esmagadora, se não todos, tem uma renda altíssima. E aí eu ainda chego à conclusão que o mineiro, particularmente, ainda vota só em gente rica. Mineiro não gosta de pobre. Mineiro não gosta de mulher, não gosta de preto, não gosta de pobre. Certo? Pegando pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, isso é fato. Né? Nessas horas a estatística derruba qualquer conversa. Então, e quando eu vou para o Congresso Nacional, o modelo aí fica mais generalizado para o Brasil. Né? Então você tem essa questão aqui, muito séria. Só que, para a gente já encaminhar mais ou menos a conversa para o final, para até liberar um pouco de perguntas e tal, vamos piorar um pouquinho essa situação. Aí a gente pensa o seguinte, né? A gente pensa que a classe política é ruim, que as pessoas então estão revoltadas, etc, etc. E que, portanto, ela não quer votar, ou ela vota em branco, ou vota nulo. E aí eu já expliquei que isso, lamentavelmente, não adianta de muita coisa. A gente acaba contribuindo para essa situação. Mas tem uma coisa que eu queria que aí vocês prestassem bastante atenção, e essa informação é para guardar mesmo. Tá? Em qualquer lugar do mundo, existe uma coisa que a gente chama de irracionalidade do voto. O que é a irracionalidade do voto? Tá? É que, em qualquer lugar do planeta Terra,
As pessoas, na hora da eleição, elas votam por qualquer motivo. O sujeito é bonitinho, é meu amigo, torce pelo mesmo time. Vota qualquer coisa, tá? É interessante porque essa coisa foi descoberta numa pesquisa de 1954, numa cidade chamada Elmira, nos Estados Unidos. Isso acabou gerando um livro muito conhecido na área da ciência política chamado Voting, Votando. E qual foi o lance ali? Os cientistas políticos na época achavam assim, não, o eleitor tem uma ideologia, o eleitor escolhe porque aquele tem a ver com o partido que ele acredita, com a proposta de governo e tal, e foi um desastre. Depois a pesquisa se repetiu em vários lugares dos Estados Unidos e o resultado foi o mesmo. Aí resolveram aplicar essa pesquisa em vários lugares do mundo. E o resultado foi o mesmo. No Brasil é assim, na França é assim, em qualquer lugar é assim. Ou seja, na hora da eleição, na hora do voto, de uma forma geral, as pessoas votam por qualquer razão, exceto as razões políticas. No caso aqui do Brasil, ainda tem uma coisa, Flávio, que é maravilhosa, né? Para não dizer o contrário. O eleitor brasileiro ainda tem um aspecto esquizofrênico em relação aos demais eleitores no planeta Terra, que é o seguinte: se você fizer uma entrevista, qualquer lugar aqui em Ouro Preto, Mariana, João Molevade, que são as cidades onde a UFOP tem seus campos, né? E perguntarem às pessoas o que vocês acham que um governante, um político deve se preocupar? Quais são as preocupações centrais que um político deve ter? A resposta sempre será saúde e educação, educação, saúde, em primeiro lugar. Aí depois falam qualquer coisa, tá? Isso sempre. Né? Se vocês forem para Belo Horizonte, a resposta é a mesma, se forem para o Rio de Janeiro é a mesma, e assim vai. E aí quando chega na hora de votar, tá? Em quem o eleitor vota? Em qualquer um que tenha feito show. É interessante, todas as pesquisas eleitorais no Brasil colocam que qualquer político que tenha investido no seu mandato na educação e na saúde, ele não consegue se reeleger ou não elege o seu sucessor. Friamente falando, eu como cientista político, se algum político chegar para mim e falar o que você quer que você acha que eu tenho que fazer, eu diria, olha, faça tudo, menos educação e saúde, porque você não vai ser eleito, reeleito. Né? É simples assim. Né? Não vai eleger o seu sucessor, fica tranquilo. Porque a população não vai votar em você. Ah, mas eles falam. Não, falam na hora da pesquisa. Na hora do voto é outro papo, é outra conversa. Né? Tanto que a coisa toda do voto é tão louca, né, que existe uma conta chamada o custo das campanhas. Tá? E o que é o custo das campanhas? Eu quero saber quanto um candidato gastou para se eleger. Aqui a conta que os números que eu vou citar aqui, não vou citar todos eles, mas é o número somente daqueles que conseguiram se eleger. Tá? Eu não estou nem contando aqueles que se candidataram e não conseguiram ganhar a eleição. E a conta aqui é para deputado estadual. Por favor, esse quadro, os números que eu vou citar foram coletados pelo site Congresso em Foco, que é o principal site de política no Brasil, já tem uns 7, 8 anos. Eu tenho artigos publicados lá, já concedi entrevistas, e sou muito amigo do Edson Sardinha, que é o jornalista e é um dos coordenadores do site. É uma referência para o Brasil no exterior, esse site Congresso em Foco. Pois bem, o Congresso em Foco mandou para mim, em 2014, o seguinte quadro. Tá? Quanto custou o voto em cada estado da federação, em cada unidade da federação, porque tem o Distrito Federal, e no sentido dos seus candidatos eleitos. E aí, olha que coisa interessantíssima. Tá? O voto mais caro do Brasil é Roraima. O sujeito que conseguiu ser eleito lá, e lá precisou, para ser deputado estadual, precisou 103 mil votos, tá? Em média, ele gastou R$ 71,12 por cada voto que ele recebeu. Tá? O segundo lugar é Mato Grosso do Sul. Cada eleito lá gastou R$ 34,99. Quando o Edson me mandou essa tabela, a primeira coisa que eu bati os olhos, falei, parou tudo. Como é que Roraima dá R$ 71,00 e o segundo colocado é Mato Grosso do Sul com R$ 34,99? A metade. Né?
Quer dizer, o voto em Mato Grosso do Sul é a metade do preço. Né? Como é que funciona essa loucura? Né? Aí entra uma coisa que vocês com certeza já ouviram falar, que vários dizem isso e acredite, isso lá é a lamentável realidade. Você não tem uma classe política desonesta de uma sociedade honesta. Você só pode ter uma classe política desonesta de uma sociedade também desonesta. Né? E aí, como é que funciona esse custo do voto? Tá? O sujeito se candidata em Roraima, que aí esse foi o grande mistério, né, que eu tinha que decifrar. E aí, conversando com o Edson disse, não, quando a gente viu essa tabela, imediatamente nós ligamos para lá, para Boa Vista, tentando falar com algumas pessoas, tentando entender essa conta louca. Né? Porque você explicar com cartazes, com isso, com aquilo, mas então o cartaz em Roraima custa tão caro assim, o dobro do preço em qualquer outro lugar? Não, não foi isso. A explicação, acreditem, tá? É simples. Um candidato em Roraima, ele vai fazer a campanha, e chegando nas ruas e chegando nas pessoas, as pessoas tranquilamente falam para ele, ok, você vai me dar um celular? Eu estou precisando de um saco de cimento. E assim vai para todos os candidatos. Tá? O eleitor de Roraima não tem problema nenhum de ser corrompido. Né? Na maior tranquilidade. Um pouco menos seria o de Mato Grosso do Sul, para evitar a lista toda das 27 unidades. Antes que alguém me pergunte, o Rio de Janeiro está em 9º lugar, lá se gastou em média R$ 17,64. Né? Minas Gerais está em 13º, quanto mais distante, melhor. Tá? Minas Gerais está em 13º, gastou-se aqui R$ 13,00, olha que coisa boa, R$ 13,40. O eleitor mineiro, então, é muito menos corrupto que o eleitor de Roraima, isso eu não tenho dúvida. Né? E de São Paulo, o cara lá gastou R$ 10,25. Né? O interessante, tá? São Paulo está em 19º. O interessante aqui, aí eu estava brincando com o Flávio antes da gente começar a apresentação, é pegar os últimos classificados. Tá? Porque a gente tem duas opções aqui. Não vou aqui dizer quem falou o quê, mas ou você considera que o eleitor é muito barato, ele cobra pouco, ele se vende por pouco, ou a gente pode pensar de uma maneira quase heróica, ideológica, dizendo o seguinte, quanto menos se gastou numa campanha, mais ideológico pode ser o voto. Né? Ou seja, o candidato não precisou gastar muito em santinho, santinho não existe mais, mas num cartaz, ou nisso, naquilo, ou no programa de televisão. Por quê? Porque naquele lugar as pessoas estão mais discutindo ideologia, proposta de governo, do que em outros lugares, onde o cara, como o caso de Roraima, ele já pergunta se o cara vai dar um celular ou um saco de cimento. Tá? O curioso é o seguinte, os últimos estados, ou seja, aqueles que são onde o voto é mais barato, e aí, de novo, ou é o estado onde a corrupção custa pouco, ou a ideologia é muito alta, são Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Ceará, Sergipe e Paraíba. Paraíba é onde o voto é mais barato, R$ 6,18. Né? O Maranhão aqui, o voto custou R$ 9,44. Ou dito num bom português, dessa lista de estados aqui que eu citei, somente o Rio Grande do Sul e o Pará não estão no Nordeste. E aí fica aqui um comentário tranquilo, né? Ou eu tenho os eleitores mais baratos no mundo, no Nordeste, se vendem por pouco, ou eu tenho os eleitores mais politizados no Nordeste, que não estão nem um pouco preocupados se vão ganhar um celular ou não. Acreditem se quiserem. Porque o custo lá é muito mais barato. Tá? O candidato lá se preocupa muito mais em apresentar propostas e muito menos num programa de televisão. Acreditem se quiserem. Tá? Isso é um dado interessante a se pensar. Tá? Não sei se alguém já fez alguma pesquisa sobre isso, eu não tive condições de fazer, mas é algo a se refletir. A gente pensa muito assim, o lugar é tal coisa, e por favor, o Acre, o voto é caríssimo, R$ 29,99, Roraima, então não estamos falando lugares pobres, aí o voto é caro, lugar rico, o voto é barato, não existe isso. Existe uma clara definição aqui que no Nordeste parece que os eleitores cobram menos dos seus políticos, no sentido financeiro do termo,
e talvez mais no sentido ideológico, né? E e nos demais, está na região norte, aí a cobrança é financeira mesmo, todos os estados da região norte, à exceção do Pará, o voto é caro, né? Então é um dado que vale a reflexão aqui. E nessa coisa, se estamos falando do custo da campanha, aí já pensando no encerramento da apresentação, chegamos nessa questão do Caixa 2, né? O que é o Caixa 2? É aquele dinheiro ilegal que foi parar no caixa dos partidos políticos para eles fazerem a campanha. Vimos aqui que, se depender dos eleitores, o cara vai continuar precisando gastar um bom dinheiro para fazer campanha, né? É um negócio bastante sério, né? E aí, o negócio é o seguinte, nesse momento das eleições de 2014, era possível ainda empresas financiarem e tal, hoje em dia isso oficialmente é proibido, tá? Já na eleição de 2016, nas eleições municipais, já era proibido a participação de empresas em campanhas eleitorais, tá? Somente pessoas físicas podiam apresentar essas campanhas, participar, perdão, dessas campanhas. Só que aí, olha só o tamanho da encrenca que apareceu na eleição de 2016. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 6 mil pessoas foram registradas nos diversos partidos políticos como doadoras das suas respectivas campanhas, tá? Beleza, poxa, 6 mil doadores de campanha, coisa bacana. E aí, num primeiro levantamento, sem muito esforço, o TSE descobriu que mais de 3 mil não tinham condições de doar aquele dinheiro que disseram que doaram. Ou seja, aquilo ali era claramente um Caixa 2. Então isso é um problema bastante sério, que algumas pessoas colocam o seguinte, olha, isso é insolúvel, tá? Não tem muito o que fazer, quer dizer, porque aí tem que fazer, como diria lá a lenda sobre o Garrincha, né? Tem que combinar com os russos, né? Então a população tem que começar a cobrar menos, começar a participar de outra forma, tá? E não dessa forma como faz a eleição. Os candidatos, talvez, num lampejo de moral e de ética, talvez se preocupem menos com programas de televisão e mais com propostas, mas até prova contrária, as campanhas, por tudo que eu falei aqui, as campanhas eleitorais, elas são tão despolitizadas, elas são tão alienadas de uma forma geral, que o problema, já há muitos anos, é esse. Quer dizer, uma campanha política sempre vai envolver alguma quantidade de dinheiro. Não estou aqui defendendo o Caixa 2, sou radicalmente contra isso, tá? Agora, efetivamente, não tenho resposta para esse problema, tá? Porque, de um lado, eu tenho pessoas querendo se eleger, se candidatar e serem eleitas. Do outro lado, eu tenho uma população que, alienada no momento do voto, elas votam em qualquer coisa. E aí ficam precisando serem encantadas em programas de TV, ou celulares, ou sacos de cimento. Então, isso é um problemaço, tá? É um problemaço a ser resolvido e é um problema de todos nós. E aí, para encerrar aqui tudo isso, né? Eu não sei, já deu então? Já estou com 1h10 aqui falando, caramba. Então, e aí para encerrar, então qual seria a solução, tá? Nos matarmos todos? Não, isso não é a solução, tá? Porque continuarão pessoas sendo eleitas. Quer dizer, nem o suicídio compensa nesse caso, né? Porque sempre alguém vai ser eleito. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, se o suicídio não é a solução, então qual é a solução que a gente tem? A primeira, eu disse agora há pouco, quando eu falei do sujeito que não foi eleito por um voto. Por um acaso, tá? Essa coisa é verdade, e aí fica a dica aqui para vocês, tá? A primeira grande solução é a gente votar para valer, escolher um candidato ou um partido político e votar naqueles candidatos daquele partido político, tá? Pouco importa se é a esquerda ou a direita, não interessa. Mas façam essa coisa, tá? Tentem evitar ao máximo essa loucura que vem acontecendo. E se fosse o contrário, 478 deputados eleitos com o próprio voto e 35 não, ok, era até algo admissível. Agora, 35 eleitos com o próprio voto e 478 não, isso é uma anomalia, isso é um aborto da natureza. Tá? Não pode continuar assim. Tá? E o segundo ponto, e aí é o ponto-chave que faz a sociedade brasileira diferir de todas as demais sociedades no mundo, é a seguinte. Primeiro, é o ponto de igualdade. Na hora da eleição, todo eleitor de qualquer lugar do mundo é alienado. Ele é irracional na hora do voto. Agora, na maioria esmagadora dos países, pelo menos no mundo ocidental, passada a eleição, o eleitor,
As pessoas, elas cobram dos seus representantes. Tá? Mandam e-mail, tá? Carta, fazem protestos nas ruas. Aqui no Brasil, o sujeito vota, participa lá do pleito de alguma maneira, e no dia seguinte se esquece solenemente de tudo. E diz que o problema é do político, não é dele. Tá? Ora, o que eu digo sempre é o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheço, né, gastam em média umas 3 horas por dia na internet. De 2 a 3 horas por dia. Seja em Facebook, Instagram, YouTube e o Diabo 4. E aí eu chego para essas pessoas, lamentavelmente até hoje ninguém nunca seguiu meu conselho, mas eu tento. Eu chego para essas pessoas e falo o seguinte, olha, gasta 30 minutos por semana para cobrar via e-mail de políticos. Escolha um político da sua região. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, em todos esses lugares tem lá o nome do infeliz e um e-mail. Tá? Cobrem dele. Senhor deputado, senhor vereador, senhor senador, você está fazendo o quê? Qual a proposta, já que o senhor é do Poder Legislativo, e já que estamos num presidencialismo de coalizão, então e aí vamos lá, na próxima eleição de outubro, o que menos importa é quem será o presidente da República. O que me interessa mais é quem estará no Congresso Nacional. Tá? Enquanto mantivermos essa relação de presidencialismo de coalizão, o interessante é saber quais são os 513 deputados, os 81 senadores. Esses é que são interessantes. Tá? Porque eles é que vão acabar atrapalhando ou ajudando o governo. Tá? E aí vamos de novo. Então, para isso, é necessário que no dia seguinte à eleição, uma vez por semana, mandem um e-mail. Você pode acreditar, não vai ser difícil. Tá? Só abrir a internet, entra no e-mail de vocês e manda um e-mail para o caboclo. Tá? Ah, mas se ele não responder, você não passa 3 horas por dia no Facebook? Né? No terceiro e-mail que você mandar para o cara, estampa isso na tua página no Facebook, no Instagram, onde for. Olha, o deputado fulano de tal não responde a e-mail nenhum. O vereador fulano de tal não responde a nada. Tá? O senador não diz absolutamente nada. E assim vamos embora. Porque essas pessoas, aí vamos de novo, na próxima eleição, ele sabe disso, e o seu staff de campanha sabe disso, ele pode ou não ser eleito por um voto. O Senado não, porque a eleição é majoritária, quem tiver mais leva, mas o vereador, deputado estadual e deputado federal, não. Esses são votos proporcionais. Esses precisam de todos os votos, e podem, repito, serem eleitos ou não por um voto. Então, esse cara tem medo de eleitor. Então, se vocês, por favor, quem me assiste no YouTube, quem está me assistindo aqui, a partir de agora, gastem 30 minutos por semana. Tá? Mandem um e-mail para o vereador, para o deputado estadual, para o deputado federal, cobrem isso. Se o cara não responder, divulguem aqui essa coisa. O contrário também é verdadeiro. Se o cara começar a responder, explique, coloquem isso. Olha, esse aqui pelo menos dialoga. É lógico, não significa que você vai concordar ou não, mas eu discordo, mas pelo menos ele responde. Qualquer coisa do gênero, mas façam isso. Tá? Porque senão, não adianta a gente passar a procuração em branco para essas pessoas. Coloque-se no lugar deles. Tá? E aí eu encerro a minha fala aqui. Coloque-se no lugar daqueles 513 deputados federais em Brasília. Se um dia vocês fossem eleitos, e se ninguém mais cobrasse nada de vocês, vocês, sinceramente, estariam preocupados com o país? Ou estariam preocupados com seus interesses privados? Pensem nisso. Obrigado, gente.